A Grande Muralha da China, considerada uma das 7 maravilhas do mundo. E posso compreender o porquê. É simplesmente linda, magnífica. Mas como que o homem construiu algo tão grande? Vem comigo. É uma série de fortificações feitas de pedra, tijolo, terra compacta, madeira e outros materiais, geralmente construída ao longo de uma linha leste-oeste, através das fronteiras históricas do norte da China. A Grande Muralha da China foi construída no ano 220 a.C. por Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Por não se tratar de uma estrutura única, as características da Grande Muralha variam de acordo com a região em que os diferentes trechos estão construídos. Devido a diferenças de materiais, condições de relevo, projetos e técnicas de construção, e mesmo na situação militar vivida por causa da dinastia, os trechos da muralha apresentam variações. Perto de Pequim, por exemplo, os muros foram construídos com blocos de pedra e calcário. Em outras regiões, pode ser encontrados o granito ou tijolos. No aparelho das muralhas e nas regiões mais ocidentais de deserto, onde os materiais são mais escassos, os muros foram construídos com vários elementos, entre os quais galhos de plantas enfeixados. Em geral, os muros apresentam uma largura média de 7 metros na base e de 6 metros no topo, alcançando-se uma altura média de 7,5 metros. Segundo anunciaram o cientista, que em abril de 2009, o comprimento total da muralha é de 8.850 quilômetros. E para se proteger das invasões dos vários grupos nômades das estepes da Eurásia, principalmente os mongóis, várias muralhas estavam sendo construídas, que mais tarde foram unidas e tomadas maiores e mais fortes, se tornando assim a Grande Muralha. Além dos muros em posição dominante sobre os terrenos, a muralha compreende ainda elementos como portas e torres de vigilância e fortes. As torres, cujo número é estimado por alguns autores em cerca de 40.000 torres. Eu não falei 40 torres, eu falei 40.000. Tem noção da dimensão que é essa muralha? Permitiam observar a aproximação e a movimentação do inimigo. As sentinelas que as guarneciam serviam-se de um sistema de comunicações que empregava bandeiras coloridas, sinais de fumo e fogo. Para construir a muralha na China, muitas pessoas foram contratadas. Algumas tiveram trabalhos forçados, prisioneiros de guerra e camponeses. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas tenham perdido a sua vida durante a obra. A escassez de alimentos, doenças e o clima rigoroso, além das condições de trabalho exaustivos, resultaram em uma grande quantidade de mortes. Mas a minha pergunta é: qual a dimensão da muralha da China? Quanto tempo levou para ser construída? Já teve alguém que conseguiu percorrê-la do começo ao fim? Quais são as curiosidades? É verdade que tem maratona na Grande Muralha? Quais são os pontos mais turísticos? Vem comigo. Número 1. Em 2007, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Em 1986, a Muralha da China entrou na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Número 3. Levou quase 2.000 anos para ser concluída.
Número 4. A muralha da China é a estrutura mais longa já feita pelo homem. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas tenham perdido a vida durante as obras. Desta forma, é um dos maiores lugares de cemitérios já registrado. As estimativas revelam que a extensão total da muralha da China é de 21.166 quilômetros, enquanto o diâmetro da Terra tem meros 12.576 quilômetros. Ou seja, se fosse possível esticá-la ou em uma linha reta, ela daria quase 2 voltas ao nosso planeta. Tempo para percorrer a muralha. Se for em passeios turísticos que tem 3 tipos, em 3 lugares diferentes da muralha, seria de 1 a 2 dias são suficientes para conhecer. Para caminhantes profissionais, levaria de 3 a 5 meses para a linha principal. Não é ela toda, é apenas a linha principal. Porém, para que terminar a extensão total da muralha, você levaria pelo menos 18 meses. A muralha da China liga quase 1.000 fortes com janelas e troneiras, espaços onde são colocadas bocas de canhão, sem falar as torres, que são 41.000. Cerca de 10 milhões de pessoas visitam a muralha da China anualmente. A primeira maratona da Grande Muralha da China ocorreu em 2019, em Pequim, com mais de 800 participantes, enfrentando uma temperatura de até 28 graus, em um percurso cansativo na capital da China. A corrida é considerada uma das mais difíceis do mundo e é realizada anualmente no mês de maio. Os corredores percorrem cerca de 7 quilômetros sobre a Grande Muralha. Muitos optam por uma combinação de andar e correr para evitar sobrecarregar os músculos da perna. Este tour completo será de 7 dias e 6 noites, a um determinado ponto da muralha. E neste ano de 2025 está marcado para o dia 17 de maio. Mas será que alguém conseguiu percorrer toda a extensão da muralha da China do começo ao fim? Sim, 3 amigos, Dong, Yu e Zhang, passaram 17 meses a percorrer uma das seções da muralha, foram registrando os estragos e escrevendo no livro. A expedição tornou-se numa causa de sensibilizações. 3 amigos percorreram 8.850 quilômetros. Esta é a história de Dong, Yu, Yu Deyu, Zhang Wan, que numa manhã de 1984 puseram uma mochila às costas e decidiram percorrer parte da muralha da China a pé. Dong Yu tinha 25 anos quando propôs fazer essa viagem. Fui desenvolvendo o interesse pela Grande Muralha. Pensava quem a teria construído, quando e por quê. Tinha todas essas questões, mas na altura não havia muitos livros sobre isso, explicou. O interesse de Dong Yu em conhecer mais sobre o monumento passou à realidade. Depois de 2 anos de preparação, iniciou com 2 amigos a travessia. Calcularam que levaria 3 anos a completar o percurso, mas fizeram em apenas 17 meses. Foi a primeira vez que os humanos caminharam toda a Grande Muralha. Limitamos-nos a andar e andar, tomando notas do que íamos vendo, lembra Dong, hoje com 62 anos. E depois da travessia, a equipe passou 2 anos a escrever um livro chamado A Expedição da Grande Muralha da China da Dinastia Ming, onde relataram a experiência. E devido aos seus efeitos, Dong é hoje conhecido como filho da Grande Muralha e é visto como uma autoridade. Quando os presidentes norte-americanos George Bush e Bill Clinton visitaram o local,
o chinês foi designado como guia turístico. A Grande Muralha da China, uma das obras mais lindas do mundo. Sua construção, sua dimensão, suas histórias, sua curiosidade, a arquitetura, a engenharia, tudo envolvido na Muralha da China é simplesmente impressionante. Tá na minha lista de visita. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas que eu fiquei com vontade de conhecer essa maravilha, eu fiquei. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Pessoal, se inscreva no canal, dá essa força aí pra mim. Tá legal. Eu tenho certeza que vocês estão gostando, né, dos vídeos. Mas então entra lá no YouTube, deixa uma mensagem, curte, compartilha. Ajuda bastante o canal. Obrigada, até a próxima.